Na sexta-feira, 10 de maio, o exército russo iniciou uma ofensiva combinada com seu poder aéreo e artilharia na região ucraniana de Kharkov. Embora os informes de Kiev já apontassem para preparativos russos de uma operação na área, os militares ucranianos reagiram como se o ataque fosse uma surpresa para eles. A operação se iniciou com um pesado uso de artilharia, destruindo diversos equipamentos ucranianos e deixando várias de suas unidades desbaratadas, ao mesmo tempo em que outros soldados do exército começavam a se render aos russos. Итак, сегодня, уже 11 мая, первый день штурма прошел. Ребята проявили волю и сдались лично в плен. E as rendições começaram logo nas primeiras horas de combate, testemunhando o pouco preparo das unidades ucranianas frente à nova ofensiva russa em Kharkov. Muitos dos que se renderam são civis mobilizados e enviados ao fronte. Ainda nas primeiras 7 horas de avanço, os russos tomaram diversas localidades e agora têm sob seu controle pelo menos 11 vilarejos. Eles são Streletsha, Krasne, Marachovets, Alenikova, Pыльная, Борисовка, Зеленая, Огурцово, Гатище, Тихая e Pletnyovka. Todos eles compreendidos nas áreas do avanço russo destacadas no mapa. Гатище был освобожден. Это было легко. Враг бежал, не оказав сопротивления. Волчанск, жди. Passou pouco tempo e as palavras do militar russo que vocês acabaram de ver começaram a se cumprir. E agora, Volchansk, uma pequena cidade da região de Kharkov, próxima da fronteira com a Rússia, é alvo de um movimento de cerco em desenvolvimento. Segundo fontes ucranianas, os russos já estão lutando dentro do espaço urbano, que fica a cerca de 60 quilômetros da cidade de Kharkov, e os relatos têm sido espalhados pela imprensa francesa. Premier, c'est la ville de Volchansk, elle est située au nord-est de Kharkiv. Et là, eh bien, les Russes ont avancé à tel point qu'ils sont même parvenus à entrer dans la ville, au nord de la ville. Mais aujourd'hui, les informations militaires disent que la ville est encerclée par les troupes russes. Alors ça, c'est aussi dû à une désorganisation des brigades parce que personne ne s'attendait à une offensive aussi rapide des forces russes. Nestas imagens, vocês observam Volchansk já no calor dos combates. No momento, os ucranianos relatam uma situação caótica na cidade e as esperanças de que ela resista ao avanço russo são poucas. A preocupação maior é de que, se Volchansk cair, então os russos poderiam avançar com mais segurança diretamente contra a cidade de Kharkov, que é a segunda maior da Ucrânia. Contudo, outros relatos do fronte mostram que os russos já estão muito mais perto de Kharkov do que Volchansk. O vilarejo de Liptsi, que fica a menos de 30 quilômetros de Kharkov, já estaria sob a ação do exército russo. Caso ele caia, os russos poderão colocar justamente nele peças de artilharia de diferentes tipos para atacar alvos já dentro de Kharkov, dificultando ainda mais o trabalho dos militares ucranianos na grande cidade. O medo dos ucranianos é que Kharkov não só acabe nas mãos dos russos, mas perca em muito seu valor industrial. Em uma entrevista recente, o ex-vereador de Kharkov, Konstantin Keverakyan, afirmou que a cidade é um centro de produção de insumos militares para as forças armadas da Ucrânia. E isso explica em muito a razão pela qual os russos têm intensificado seus ataques aéreos contra a infraestrutura crítica que mantém algum funcionamento da indústria militar em Kharkov. Mas será que estamos perto de uma ofensiva russa já dentro da própria cidade de Kharkov? Até o momento, a opinião geral é de que é cedo para falar sobre um assalto russo à cidade. Algumas questões ainda precisam ser respondidas para chegarmos melhor a uma conclusão. As suspeitas que os ucranianos têm é de que os russos
não estão utilizando o grosso de suas reservas militares na atual ofensiva. Da mesma forma, ninguém em Kiev diz ter uma plena noção da dimensão das forças russas a serem empregadas em Kharkov. Isso pode dizer muito sobre as reais intenções de Moscou. Uma das suspeitas é de que os russos estejam realizando uma grande manobra de diversão que já estaria dando certo. Devido à importância de Kharkov, os ucranianos seriam obrigados a reposicionar as tropas que estão lutando em Kherson e Donbass para a região mais ao norte, e isso facilitaria a continuação do avanço russo em áreas do fronte mais ao sul, por exemplo, em direção à cidade de Chasiv Yar. Segundo relatos do fronte, se é esta a armadilha, então os ucranianos já caíram nela. Surgem informações de que Kiev já está retirando tropas de Donbass e também de Kherson e as enviando para Kharkov. É óbvio que o comandante das Forças Armadas ucranianas, o general Alexander Syrskyi, tem plena consciência do cenário, mas deixar Kharkov sob o perigo de cair nas mãos do inimigo não é uma opção perante a decisão de enfraquecer ainda mais as posições ao sul. Mas por que os russos conseguiram tomar 11 vilarejos em apenas 3 dias? Aliás, esta é uma zona de fronteira e os ucranianos tiveram muito tempo para montar defesas. Esta questão é uma das mais discutidas na imprensa ucraniana nos últimos dias. A verdade é que boa parte da estrutura que os ucranianos construíram se concentra mais longe da fronteira com a Rússia. Contudo, a área ao redor de Volchansk era uma das zonas onde os ucranianos já tinham construído tais edificações, como vocês observam nas imagens. Porém, construir defesas sob o risco de fogo inimigo é uma tarefa extremamente difícil. De fato, os russos já superaram parte das posições dos ucranianos. E o que preocupa Kiev é que seu inimigo conseguiu superar tais estruturas na área de Volchansk com bastante rapidez, a ponto de já ter entrado na cidade. Em uma entrevista à imprensa local, o chefe da administração militar de Volchansk, Tamas Gambarashvili, deu a sua explicação. Так, звичайно, фортифікаційні споруди були побудовані і зараз будуються, зміцнюються, але ж ситуація була і є вкрай важка, ще раз повторю, тому що саме місто дуже близько до кордону, і вести якісь будівельні роботи зараз прямо на кордоні дуже важко, тому що будівельникам і всім, хто працював, змогли зробити те, що змогли, тому що вкрай важко, тому що працювати під обстрілами дуже небезпечно. Mas a infraestrutura em si é alvo de dúvidas. Ainda em dezembro do ano passado, Zelensky havia dito que as fortificações em construção na região de Kharkov são as mais fortes e que as outras regiões deveriam seguir o exemplo de acordo com uma publicação feita pelo The Kyiv Independent. Só que para a BBC, o comandante de uma unidade especial de reconhecimento ucraniana, Denis Yaroslavsky, disse que os russos simplesmente entraram em Kharkov, ou seja, praticamente não enfrentaram nenhuma resistência. O cenário em si é preocupante para a Ucrânia, isso porque os primeiros dias já mostraram a enorme fragilidade de suas tropas frente ao inimigo russo. Além do envio de reforços, Kiev também decidiu mudar o comandante do grupo ucraniano de Kharkov, cargo ocupado até então por Yuri Galushkin, à esquerda na foto. Agora, o grupo ficará sob a responsabilidade de Mikhail Drapaty, à direita na foto. Agora basta saber se a troca feita por Syrskyi trará o resultado esperado no fronte de Kharkov. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!